Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo a gente não se vê? Peço perdão pelo meu sumiço, mas antes tarde do que nunca tô de volta. E dessa vez um pouquinho mais preparado, porque eu tava revendo aí o vídeo que eu tinha feito de sonho e oração. O vídeo tá ruim demais. Assim, a mensagem é até boa, porém eu tinha as coisas para falar, eu tentei memorizar tudo que eu queria falar e fui falando, aí perdeu o rumo da conversa. Assim, novamente, o conteúdo eu acho que tá bom, porém não tá muito coordenado. Eu comecei a falar no assunto, pulei pro outro, e muita gente pode ter assistido, ficado confuso, mas eu sempre tento levar o seguinte ponto, que o importante é a mensagem. Às vezes, eu acho que eu comentei lá de uns 3 tópicos e provavelmente isolados, cada um foi importante para uma pessoa que ouviu. Mesmo que a gente tente sempre entender o raciocínio final de uma conversa, tem muitas coisas no meio do caminho que podem ser úteis. Mesmo que não seja para você, pode ser para outra pessoa. E dessa vez eu tentei preparar mais ou menos um esboço, uma referência para poder falar, para que tenha uma coerência no final e faça mais sentido, tá? E minhas bases para poder falar sobre isso são 2 podcasts que eu ouvi do André Fernandes, pastor André Fernandes, lá da Flórida, e eu tenho escutado bastante os conteúdos dele, eu tenho me identificado muito com o trabalho que ele faz, e sentir no meu coração de também poder compartilhar a partir do meu ponto de vista e a partir dos meus exemplos, das minhas referências, tá bom? O assunto hoje vai ser autorresponsabilidade, tá? E eu vou dar uma lida aqui, mas por favor não fiquem incomodados, mas vai ser pro bem de todos, tá? As pessoas querem cada vez mais acessar os milagres e as bênçãos de Deus sem fazer a parte delas. E o maior obstáculo para o nosso relacionamento com Deus somos nós mesmos, tá bom? É, e dentro desse conteúdo que ele falou, no podcast 104, ele comentou algumas partes da Bíblia que ah, Deus apresenta para a gente as condições, que na verdade tudo tem que partir da gente. O nosso desejo de adorar a Deus vem de Deus, porém, ah, tudo depende da nossa atitude primeiro. Por isso o tema do vídeo é autorresponsabilidade. Eu vou citar aqui alguns trechos da Bíblia. De início eu não vou dizer os livros, tá? Porque foi até a forma que eu queria falar no início. E depois eu vou dizer, repetir rapidamente com os versículos para você entender é, o meu raciocínio, tá? Então, tudo relacionado à autorresponsabilidade vem com a nossa atitude primeiro. Então, trecho da Bíblia, tudo é possível aquele que crê, ou seja, nós temos que crer primeiro. Outro trecho, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei, aliás, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Outro versículo, aquele que bate, a porta se abre, aqueles que pedem, recebem, e aqueles que buscam, encontram. Tá? Outro versículo, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. E por fim, o último que foi mencionado, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Coisas grandes e insondáveis que não sabes. De início eu pensei, vou simplesmente falar os versículos, quem quiser que busque. Porém eu sei que infelizmente as pessoas são muito preguiçosas no que diz respeito principalmente à fé. Tá? Eu não estou aqui para falar de religião, eu estou realmente falando de fé, porque eu sinto no meu coração de que, por mais que eu queira falar de assuntos que as pessoas tenham mais atração, como vir para os Estados Unidos, esse monte de coisa, eu acho que está mais importante hoje em dia a gente reforçar a fé das pessoas. E aproveitando esse dia off aqui, que eu acho que Deus colocou de propósito na minha vida, para eu botar em prática também esse vídeo, que já estava para gravar há um tempo, tá bom? Mencionando os versículos, para quem quiser pesquisar depois, tudo que é possível para o que crê, Marcos, capítulo 9, versículo 23, a parte se meu povo que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7, versículo 14, aquele que bate a porta se abre, quem busca encontra, Mateus 7, versículos 7 e 8, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, João, capítulo 15, versículo 7, e clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes, perdão, Jeremias 33, versículo 3. Eu estou mencionando os versículos novamente, porque muitas vezes a gente faz o básico,
que é até muito importante. Eu, por exemplo, nunca fui de leitura, nunca gostei de parar e dedicar um tempo para ler um livro, mas eu tenho criado esse hábito em mim, está sendo muito importante, tenho conhecido coisas novas e, por consequência, tenho aumentado a minha base e minhas referências para poder estar aqui gravando esse vídeo e compartilhando as coisas com vocês. Divulguei os versículos na intenção de que as pessoas também busquem e entender o contexto de cada frase, porque eu não sou muito fã de simplesmente pegar aquela frase solta da Bíblia e jogar para as pessoas e querer que cada um crie a sua interpretação. Eu acho que isso não é muito bom, porque eu estava conversando há pouco aqui com a família e sempre gera um debate, né, sobre um assunto ou outro. Hoje em dia a tendência é só essa, as pessoas criarem debates e discussões, porém ninguém toma uma decisão. Só que sempre vai haver duas opiniões. Né? À toa que lá no início da Bíblia só existia Adão e Eva, e eles tiveram filhos. Surgiram quem? Caim e Abel. Os dois eram filhos dos mesmos pais, porém tinham opiniões diferentes. Cada um tratava as coisas de uma forma. Os dois tinham, podemos dizer, os dois tinham um bom coração. Porém, o que dividiu eles dois foi justamente o fato de terem opiniões diferentes. E um teve a oferta rejeitada por Deus e, em vez de tentar acertar esse caminho e fazer uma oferta melhor, ele preferiu matar o irmão. Ou seja, pela simples diferença de opinião. Então, seja sábio, tente entender a opinião de cada pessoa. Porém, se você não concordar com a opinião dessa pessoa, simplesmente siga seu caminho. A pessoa vai continuar com a opinião dela, você vai continuar com a sua. Tem muitas pessoas tolas hoje em dia que continuam sempre mais preocupadas em discutir, em resolver de quem é a autoridade, quem entende mais do assunto e acabam não chegando a lugar nenhum, tá bom? Dando sequência aqui ao conteúdo das coisas que eu tinha notado, voltando a falar dessas questões de condições, né, que Deus, todos esses exemplos que eu dei, ele condiciona que nós façamos primeiro. E eu, erroneamente, tinha colocado aqui no meu quadro dos sonhos, né, no meu quadro de metas e objetivos, que eu queria iniciar um projeto novo, e depois que eu iniciasse esse projeto, eu, vamos dizer, tendo funcionários, eu fazeria reuniões mensais, semanais, que seja, para falar sobre Deus e dar um pouco de orientação a essas pessoas sobre finanças. E ouvindo esse podcast do André Fernandes esses dias, caiu a ficha de que precisa partir de mim. Eu preciso fazer primeiro para que as coisas aconteçam. E aqui estou eu, retornando às minhas gravações e buscando realmente mostrar para Deus a minha iniciativa, o meu interesse de estar divulgando a palavra dele, para que depois os meus desejos possam vir a ser atendidos. Você pode pensar, isso é por interesse, mas eu só simplesmente estou seguindo as regras que estão escritas no livro da vida. Tá bom? E um exemplo que eu posso demonstrar disso é uma aliança. Eu comprei uma aliança para ser um sinal de fé entre mim e Deus. Tem muita gente com base em religiões que dizem que é idolatria e tal, essas coisas todas, você tem um objeto, você tem uma referência, você tem uma imagem, que seja. E como eu disse no início, eu não estou aqui para tratar de religião, não estou aqui para contrariar ninguém, só estou dando o meu ponto de vista, tá? Eu creio em mim, no meu coração, que sim, é sempre bom a gente ter uma referência, tá? E a gente muitas vezes tem aquela consciência, se eu fizer alguma coisa, se alguém estiver olhando, eu vou fazer o certo. Se ninguém estiver olhando, aí eu posso fazer o errado. E acaba que, por muitas vezes, as pessoas se frustram porque querem fazer o correto, mesmo sem estar sendo observado, e ficam com receio de ser castigado por Deus e tudo mais. Ou seja, eu preferi ter comigo essa aliança, de forma que sempre que eu vir a pensar em fazer alguma coisa errada, eu vou sentir essa aliança no meu dedo, eu vou ver essa aliança no meu dedo e vou lembrar o motivo pelo qual eu tomei cada decisão. Ou seja, faz parte da autorresponsabilidade de me auxiliar a tomar a atitude correta. E isso já tem me ajudado. Tem mais ou menos umas 2 semanas que eu estou usando essa aliança. Claro, respeitar a minha aliança do meu casamento também. Mas, para mim, é um gesto de fé. Tá? É uma aliança mesmo, mas é uma conexão mais forte com Deus para me manter no caminho correto. E espero seguir usando o máximo possível. Quanto a esse comentário que eu fiz podemos dizer, de interesse,
de fazer primeiro a minha parte para depois receber da parte de Deus, eu lembrei de um assunto que é relacionado a muitos youtubers, até famosos, né? Inclusive alguns deles eu sigo, mas que usam a palavra de Deus para converter, canalizar essa audiência das pessoas em venda de cursos. Errados, eles não estão, de verdade, pelo pouco que conheço da parte de finanças, errados eles não estão, porque eles alcançaram essa audiência para depois vender alguma coisa. Porém, eu não acho que seja o correto você incentivar as pessoas a pagar para você ter um curso sobre fé. Eu acho que se você está realmente falando sobre Deus, deve ser alguma coisa gratuita. Você simplesmente falar para as pessoas, se isso tocar no seu coração, compartilha, faz que com isso chegue a outras pessoas. Abra de fato seu coração, não fica só preocupado em ganhar dinheiro. Claro, se você pode, ganhe, mas sem misturar muitas coisas. Infelizmente isso me incomoda muito, tá? E acho que isso tem uma conexão com a autorresponsabilidade, porque, por exemplo, a partir do momento que você se deixa levar para o fato de você assistir uma live, assistir um vídeo que seja, e canalizar todo aquele seu entendimento, aquele seu raciocínio, para comprar um curso e remeter aquele pagamento à sua atitude de buscar um caminho de fé ou de fazer alguma coisa na sua vida, é sinal de que você não está tendo autorresponsabilidade. Você realmente tem que encontrar o caminho, buscar conexões que seja, buscar a palavra de Deus para você criar a sua própria referência e a partir daí você tomar as suas atitudes. Mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de pensar, mudar seus hábitos em geral para você poder alcançar os resultados que você pretende alcançar na sua vida, tá bom? Aqui estou eu, semeando a palavra de Deus, na intenção de fortalecer também a minha fé. Eu tenho buscado fazer isso todos os dias. Eu até sigo também, assisto diariamente as orações da manhã do pastor Antônio Júnior no YouTube. Ele transmite a oração da manhã e a oração da noite. A oração da manhã eu assisto todos os dias, a oração da noite já não, porém eu tento sempre manter o meu hábito de orar com a minha esposa antes de dormir. E isso tem sido muito bom para mim, isso aumenta a nossa conexão e acaba aqui. Mesmo que a gente não tenha tempo de conversar durante o dia, às vezes o que a gente comenta na oração demonstra a intenção do coração de cada um e isso acho que aumenta a nossa conexão. Acho que é uma boa ideia também para quem tiver a fim de aumentar a sua conexão com o seu parceiro, sua parceira. Tá bom? Que se você, por um acaso, se afastou de Deus, não desanima que ainda há tempo. Só também não enrole muito, tá? Tem autorresponsabilidade. E duas frases. Ok. Dois tópicos aqui pra gente encerrar. Que eu também não queria que o vídeo ficasse muito longo. Infelizmente eu não vou poder editar. Eu vou tentar ser o mais simples e mais direto possível, tá? Então, uma frase que eu vi também do André Fernandes que fala assim: não pare de sonhar, não desista da sua vida, se o autor da sua vida continua escrevendo. Tem muita gente que acha que sua vida acabou por conta de perder um parente ou de ter um problema sério de saúde, que seja, que sua vida acabou ali porque é uma situação muito difícil, muito dolorosa. Porém, se você não morreu, se você continua respirando, é sinal de que o autor da vida continua escrevendo a sua história. E a sua história só vai acabar no dia que você partir. Então não desista, busque se conectar com Deus e segue adiante fazendo o seu caminho. Às vezes está difícil, busque pessoas para conectar você, para que te fortaleçam, te aproximem de Deus e que você consiga continuar trilhando a sua trajetória. E por fim, eu comentei a questão da Bíblia, dos versículos, por quê? Eu acho que, assim, acho não, eu já ouvi comentários sobre, até pregações sobre, que a Bíblia ela te dá, Deus deu livre-arbítrio para que nós façamos a nossa própria interpretação da palavra de Deus. Ela pode ser interpretada de muitas formas e não é à toa que, com base na Bíblia, já foram criadas inúmeras religiões, tá? E um exemplo que para mim ele é bem forte é a questão da minha conexão, não da minha conexão, porém da minha interpretação com relação à história de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes. Muitas vezes, muita gente, sempre que comenta, até em número de pesquisas que fiz sobre, falam simplesmente que Pedro era errado ou agiu errado. Ele é muito criticado por ter negado Jesus. Porém, eu vejo essa situação que passou com ele pelo simples fato de que Jesus falou a ele que ele negaria a Jesus por 3 vezes. E muitas das vezes,
Eu cheguei a pensar assim, era capaz de Pedro falar assim, quando perguntarem a ele, você estava com Jesus, você conhece Jesus? Ele dizer sim, porém, quem está ouvindo escutar não, de tal forma que aquilo que Jesus falou se cumpriu. Ou seja, eu, na conclusão da história, eu levo em consideração que se Pedro não tivesse negado Jesus, ele não teria feito tudo o que ele fez, porque ele teria morrido ali junto com Jesus e a obra dele não teria sido concluída. Ou seja, eu não vejo Pedro como um carrasco da história. Eu vejo ele simplesmente sendo um servo de Deus que, mesmo que quisesse dizer sim, as pessoas podem ter escutado não e, por consequência, ele poder seguir a história dele. Tá? Essa é a minha análise e, com base nisso, eu sempre busco, quando uma pessoa cita um trecho da Bíblia, eu busco qual é aquele versículo e entender o contexto da história antes de comentar tudo. É claro, eu poderia, cada um desses versículos aqui, citar a história, por exemplo, do tudo é possível que crer, que Jesus estava tirando um espírito ruim de um menino, que já estava sendo, desde pequeno, já estava sendo abusado por esse espírito ruim, e o pai pediu ajuda a Jesus. Ou seja, a gente tem que entender realmente cada trecho e se aprofundar, buscar. Eu acho que isso faz parte da autorresponsabilidade. Eu desejo que com esse vídeo, mesmo que não seja o melhor da vida que você já tenha assistido, que isso toque você, que te impulsione a você ter mais autorresponsabilidade e, mais do que tudo, não foque só em assistir vídeos. Busque você mesmo a palavra e ainda compartilhe também a sua conexão, a sua referência com a palavra de Deus e leve isso para mais pessoas, tá? Seja exemplo vivo das palavras de Cristo nessa vida, nessa terra, e vamos tentar recuperar esse mundo, tá? Esse mundo está precisando de mais pessoas assim, que dedicam tempo a Deus, dedicam tempo para ajudar outras pessoas. E para fechar com chave de ouro, boca fechada mata. Ou seja, vamos falar, vamos levar o evangelho a toda criatura, fazer a nossa parte nessa terra, para que a gente possa reservar nosso lugar lá no céu. Bom, fique com Deus, até a próxima, a gente se vê.